Olá, amiguinho, olá, amiguinha. Mais uma aulinha de filosofia na quarentena para os terceiros anos do ensino médio da escola Furlan Júnior. Na outra aula, falávamos sobre o nosso amigo Sócrates e a sua importância para a filosofia política. Falamos também sobre a importância do surgimento ali no contexto da filosofia antiga, a filosofia política inaugurada por Sócrates. Nesta aula nós vamos recuperar as ideias de Platão, através de Sócrates também, nas críticas que faz a dois dos pensadores chamados de sofistas, nós vamos trabalhar com Protágoras e também com Górgias e vamos tentar aí aprofundar um pouquinho o conhecimento de vocês sobre a importância do sofista na formação do que nós chamamos hoje de filosofia política. Fiquem aí no ambiente virtual, no ambiente do PowerPoint e tenham todos uma boa aula. Bora lá para mais uma aulinha de filosofia na quarentena, dessa vez para os terceiros anos do ensino médio, continuação daquela aula onde falávamos do surgimento da filosofia política, com o aparecimento de Sócrates. Sócrates era contemporâneo dos sofistas e hoje a gente vai tentar entender como se deu essa rusga, essa pendência que tinha Platão através de Sócrates e os sofistas sobre Protágoras e também sobre Górgias, tá? Os sofistas, o que acontece, Eles, até então, o que fazia a filosofia grega clássica, Ela estava preocupada com a physis, a natureza, lembra? E aí aparece uma questão nova, um nomos, a lei, Então os sofistas vão focar sua atenção para o nomos, Vai deixar um pouquinho de lado já a physis, a natureza, e vai focar sua atenção nas leis, Percebem eles que as leis diferem de estado para estado, Não eram iguais as leis, Aquilo que ordenava o comportamento do cidadão não era o mesmo em todas as cidades. As leis não eram provenientes de um nascedouro imutável, como eles acreditavam quando investigavam a physis, uma partícula essencial que determina todos os elementos da natureza, E a lei não tinha essa característica, era fruto da artificialidade humana, era criada pelo homem. Assim, a physis, identidade permanente, separa-se do nomos, lei criada por um legislador ou adotada por convenção. Então, o nomos agora já não é mais natural, é artificial, criado pelo homem, O nomos deve ser preferido à physis, segundo esses sofistas, A moral também é convencional, as leis não escritas também são convencionais e até a religião, segundo os sofistas, também é uma convenção. Os sofistas, O Estado e a política são frutos desta convenção, Devem ser modificados, podem ser modificados, bem como a igualdade e a desigualdade humana. Então, se é um estatuto forjado, criado pelo homem, então não necessariamente tem uma ordem natural que vale para todo mundo. Para eles, cada lugar, cada cidade tem ali, então, uma constituição nova, diferente, em função do que acreditam as pessoas que ali vivem. De modo geral, talvez se possa dizer que a tese política fundamental do pensamento sofista, inclusive o pensamento de Protágoras e Górgias, que a gente vai ver, seja a ideia de que o espaço da cidade é convencional e que a convenção é restrita ao cidadão, certo? Os sofistas propõem-se a ser educadores do cidadão, e como tal, educadores da aristocracia ateniense, não de todo mundo, quem tinha dinheiro para pagar, Eram educadores que transitavam na cidade, oferecendo a retórica, como instrumento de persuasão. E não de todos, os habitantes da cidade, só de alguns. Tratava-se de uma nova educação diante de uma circunstância histórica nova. Não mais o velho sistema de dominação, mas sim a necessidade de uma prática de mediação política, da aplicação do consenso,
da introdução de novos personagens no debate sobre as decisões políticas. Neste contexto, é central a técnica da retórica para ser convincente na Assembleia Popular, nos conselhos e nos tribunais. Então, eles veem a necessidade que as pessoas têm de elaborar de forma coercitiva, né, o seu pensamento, né? Então eles ensinavam justamente essas técnicas de convencer as pessoas na ágora e assim fazer valer o seu modo de pensar ou o seu desejo, né, de construção dos ideais da cidade ali. Protágoras nasceu por volta de 492 a.C. em Abdera. E parece ter sido discípulo de Demócrito. Lembra que a gente viu Demócrito já, né? Um dos pré-socráticos. Existe uma história acerca de Protágoras que diz que o seu pai, Meandrios, sendo muito rico, recebeu em sua casa o rei Xerxes, o qual, para lhes agradecer, ordenou os magos que ministrassem ao jovem Protágoras o ensino que, de um modo geral, era reservado aos persas, né? A política deve ser ocupação de todos e não só de especialistas. Era assim que pensava Protágoras. Ele que determina, né? Pensa, né, que não é exclusividade. O cidadão, enquanto cidadão, pode participar e deve participar da vida da sociedade. Tá? Se deve ser a ocupação de todos, são estes que determinam os rumos da cidade e fomentarão a medida e as regras da cidade. Então, cada um dos participantes da vida ativa da cidade pode ser um vetor de mudança, né? O homem é a medida do que é e do que não é. Ou, em outras palavras, como a gente conhece, o homem é a medida de todas as coisas. Esse é o modo como o nosso amigo expressou, né, a presença do homem ali na vida política. O homem é o fazedor da realidade política que o circunscreve, abarcando leis, costumes. As coisas estão em perpétua mudança e também o nosso conhecimento, nossa opinião das coisas podem mudar, pois tudo é convenção, nascida de um consenso entre os homens para a utilidade da vida em comum e de cada um. Então, para ele, a vida, né, ela é determinada pelo pensamento que essas pessoas têm. Então, quem constrói a minha maneira de pensar, a minha maneira de ser, sou eu mesmo. Eu sou a medida dessa maneira de pensar. Aí tem aí, como a gente faz de praxe, né, um recorte resumo da história da filosofia do Reale. Tá? Então vamos lá. Protágoras de Abdera, nascido entre 491 e 481 a.C., foi o fundador do relativismo ocidental, que ele expressou na célebre fórmula, né, o homem é a medida de todas as coisas. Com isso, entendendo que não existe critério absoluto para julgar o verdadeiro ou o falso, o bem e o mal, mas que cada homem julga conforme o próprio modo de ver as coisas. Então, cada um tem uma medida para aquilo que lhe serve, entendeu? Então, é o inaugurador aí desse relativismo, né? Para cada tese, é, portanto, possível trazer à baila argumentos a favor e contra, antilogia, e por conseguinte é possível, com a técnica apropriada de Protágoras, se diz mestre, tornar mais forte o argumento mais fraco, e nisso justamente consiste a virtude, ou seja, a habilidade do homem. Assim, o verdadeiro e o falso, e o bem e o mal, perdem qualquer determinação absoluta. Então o homem bom para Protágoras é aquele que consegue transformar um argumento fraco em um argumento forte e assim convencer os seus interlocutores na ágora. Todavia, nem todo para Protágoras é relativo. Com efeito, se o homem é medida da verdade, é medido pelo útil e pelo danoso. Estes, portanto, tornam-se referências últimas das quais Protágoras se proclama mestre. E tem um detalhe bem interessante, como que ele vai aparecer, né? Como que ele vai defender esse relativismo, né? Ele vai lançar a mão de um mito. E para nós, eu já tive a oportunidade de a gente falar desse mito, que é o mito de Prometeu. A tese política fundamental do pensamento sofista seja a ideia de que o espaço da cidade é convencional e que a convenção é restrita ao cidadão. Essa convencionalidade do espaço político é apresentada e definida por Protágoras platônico
através de um mito. Qual é o mito? O mito dos dois irmãos, de Epimeteu, que pensa depois, e Prometeu, que pensa antes. Qual que é a história por trás dessa ideia de relativismo, né? Repartir as qualidades e os talentos, os dois foram convocados por Zeus, né, para repartir as qualidades e os talentos que vão diversificar a espécie, cuidando para que haja equilíbrio e harmonia nessa diversidade. O mais forte dos animais será menos rápido e o menos forte mais ágil. Então, tem uma historinha mais... o Epimeteu pediu para o Prometeu que ele pudesse ali fazer esse trabalho, né? E ele teria prazer em fazer isso. E o Prometeu, como um bom irmão, deixa que ele faça isso, tá? Só que aí o Epimeteu cometeu um descuido, né? A espécie humana foi esquecida, né? E para reparar essas injustiças, o Prometeu vai roubar o fogo, né? Que é a origem de toda a técnica e inteligência, a técnica origem de todo o progresso. Então, o Prometeu, para sanar aquele descuido do seu irmão, foi lá no Olimpo e roubou o fogo dos deuses. E com isso nasceu o Homo Faber, o homem que faz, aquele que inventa, né? Então, com isso veio a civilização, com as 4 características: a religião, a linguagem, a tecnologia e a agricultura. Para tudo há um técnico e uma técnica específica. Então todos os homens já receberam sua tarefa, não sobrando ninguém sem ter o que fazer para que o mundo seja perfeito. Então, ao dar essas características, né, ele roubou o fogo e deu a técnica, ele deixou que cada um de nós tivéssemos lá uma habilidade natural para desempenhar, certo? Contudo, falta algo, uma virtude para que seja possível essa harmonia social. Sem a arte política e a arte da guerra, a humanidade não saberá defender-se coletivamente, nem mesmo conviver. Sem essa arte, o homem seria um lobo para o outro homem. Aí uma alusão ao pensamento de Thomas Hobbes, que a gente vai ver num outro momento. O homem é lobo do homem, né? Então, sem a arte política e sem a guerra, o homem seria lobo de si mesmo, tá? 2 benefícios suplementares: o pudor e a justiça, fundamento e condição da harmonia social. Todos terão direito a eles, e quem não os exercer será um parasita da cidade, tornando-se inútil e, portanto, merecedor de exclusão e de condenação, tá? Para o sofista Protágoras, a política é diferente de qualquer outra técnica. Não é uma competência que exige um especialista que age em favor do outro, como faz um agricultor que cultiva o campo, permitindo que outros não o precisem fazer. A política, esse é o desejo do próprio Zeus, é que dever de ocupação de todos, mas ele também precisa da educação apropriada e todos precisam aprendê-la através do estudo e da prática. E aí entra o seu papel de professor, que ensina essa habilidade para as pessoas participarem da vida pública e da vida política. E para tal precisam dominar aí a arte da retórica. Mesmo que haja deuses, este, no entanto, encarrega os seres humanos de administrarem a organização do mundo. Então tem deuses, mas quem organiza, né, a vida do homem em sociedade, então seriam os próprios humanos. Aí voltamos lá no começo. Quem que determina o modo de viver? São os próprios homens. A ética é determinada pelos próprios homens. Então a medida é o humano, né? O mundo deve ser humano. E para isso cria-se a civilização. E o fundamento da civilização é a técnica. Se cada homem souber fazer bem o que lhe compete, teremos um mundo harmonioso. Domesticação da natureza, libertação pela técnica são os motores da história, cujas rédeas estão nas mãos dos homens. Todos devem tomar parte da decisão sobre a vida da cidade. Contudo, permanece um impasse para Protágoras. Se a política for apenas uma técnica, entre outras, ela poderá ser ensinada. Mas, nesse caso, dever-se-ia romper com a democracia e optar pela tecnocracia. Caso a democracia tenha fundamento, todas estarão aptos para a política. E, nesse caso, ele ainda poderá ser ensinada. O ser humano é, pois, critério da realidade. Ser e não ser depende totalmente
somente dessas sensações, percepções, opiniões, ideias e ações. Trata-se de um subjetivismo forte, negando-se à última instância a existência da física, a natureza que determina tudo. Em se tratando da cidade, quem determina é o conjunto de humanos, é o conjunto de cidadãos que vão determinar as leis da convivência social. Então aquela physis universal, que tem a aparência de poder ser conhecido por todos, não cabe aqui nas leis da cidade. O próximo sofista que veremos hoje é Górgias. Nasceu em Leontini, na Magna Grécia, tendo sido professor primeiro na própria Sicília, a partir de 427 a.C., em Atenas. Foi basicamente um professor de retórica, mais do que tudo preocupado com a filosofia da natureza. No final da vida, viveu em Larissa, na Tesália, onde morreu com 109 anos de idade. A sua ida a Atenas teve como objetivo obter ajuda dos atenienses contra o tirano de Siracusa. Foi ele que introduziu a prática de presença dos sofistas aos festivais de Olímpia e Delfos para defender o pan-helenismo, tornando-se, por fim, um cético. A política é sim uma ciência reservada aos especialistas, nos quais devem governar a cidade. Então, ao contrário do seu companheiro, outro sofista, Protágoras, que vimos agora há pouco, o Górgias vai se posicionar falando que não, é preciso que sejamos especialistas para desempenharmos a função dentro da cidade como político. O Platão vai fazer uma grande crítica ao modo de pensar de Górgias. Alguns pontos essenciais do pensamento desse sofista, com o intuito de dotá-lo com ferramentas argumentativas para que se possa fazer um paralelo entre as críticas platônicas acerca desse pensador com eixos temáticos das reflexões de Górgias. Górgias ele tem um papel preponderante dentro do pensamento político grego. E Platão, ele vai detonar esse personagem histórico. Então, para que nós possamos ter uma média, vamos ver aí como acontece esta questão, a ideia de Górgias. Ele nasceu, então, em Leontini, como eu já disse, na Grécia, tendo sido professor aí em Sicília. Uma dimensão importante em relação ao Protágoras. A política, então, é reservada a especialistas. E esses especialistas é quem deve, então, governar a cidade. Abala a modificação das nações tradicionais de moralidade patriarcal ateniense. Na perspectiva de Platão, não havia posto nada no lugar do que ele destruiu. Então ele tira essa visão patriarcal e não põe nada no lugar segundo Platão. Górgias propõe mostrar que a retórica é uma tecne, como a medicina, a ginástica e a música. Então a sua arte, a sua profissão, a retórica, para ele vai ser uma técnica, como é a medicina, então, e as outras técnicas que existem naquele momento. Produzir discursos persuasivos na Assembleia política e nos tribunais, tendo como objetivo o justo e o injusto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai desenvolver nos seus estudantes esse discurso de persuasão para que ele possa convencer os seus contemporâneos daquilo que ele desejava como verdade, o justo ou o injusto. Uma técnica que confere um grande poder a quem a detém. Surge a percepção platônica de que a retórica apenas sugerem crenças e funciona muito bem diante de um público ignorante. O orador está próximo do tirano, pois pode fazer o que quiser, mesmo que nem sempre consiga o que quer. O pano de fundo dessa contenda está na percepção do uso da retórica. Em outras palavras, o que há é uma diferença ética entre a virtude socrática platônica e a sofística. Nesse contexto, Platão rejeita a ideia de que a retórica seja uma técnica neutra. Ela é uma técnica invada de subjetividades de intenções. E ao encontrar um público inculto, ela pode fazer grandes estragos. Independente de qualquer controle axiológico, servindo assim a uma forma de adulação ou de sedução, segundo Platão. A retórica seria uma arte de adulação,
e de sedução, no intuito de convencer quem se fala. Sócrates faz uma analogia entre os sofistas e os tiranos, aos quais não fazem o que eles desejam, mas o que lhes parece oportuno. Para Platão, para que alguém possa se tornar um governante, ele deveria ter sido antes instruído na arte da política, e que aponta para o fato de que o governante necessite de muita experiência na sua vida particular de cidadão para se qualificar devidamente. Quando a gente lê a história aí da educação platônica, né, ele vai criar lá um modo de conferir lá as habilidades a cada uma das pessoas que teriam, assim, naturalmente, vocação para aquilo, né? Então ele vai ter um primeiro momento aquelas pessoas que trabalham, que não necessitam da educação, e depois pessoas que se responsabilizariam pela segurança da cidade, deveriam ser bem informados, e os filósofos, que seriam aqueles que deveriam, né, ser os governantes, já que ele pensa essa aristocracia de filósofos, o Platão. Então ele vai propor que esse cara passe um grande tempo da sua vida dentro de uma escola aprendendo. Ele propõe que ele fique ali pelo menos uns 50 anos no mínimo, né? Então, para ser um bom governante, ele precisaria, segundo Platão, de ficar ali muito tempo na sua educação. E não acontece com os sofistas. Os sofistas estão ali para vender essa habilidade, né? A possibilidade de você conseguir, através da retórica, conquistar lá os seus objetivos políticos, né? O estadista deve ter duas qualidades: a de possuir um objetivo moral justo e ter um conhecimento perfeito da arte política, implicando habilitação e formação especial. Os estadistas não deverão ser amadores e, por outro lado, deverão ter o objetivo do bem comum e não o bem particular. Essa é uma questão também que vai perpassar o pensamento de Platão, né? Você está na vida pública e você visa o bem comum. Já aí uma diferenciação do público e do privado. Se você está na vida pública, o interesse do bem comum deve prevalecer. A concepção política do sofista Gorgia, para ele, o momento oportuno, a política se aproxima. Então, essa é a grande sacada de Gorgias. Ele acredita que o tempo, né, ele pode aparecer. A gente vai ver lá em Maquiavel que essa questão do tempo oportuno, né, a melhor deixa da vida para você executar alguma coisa, também vai estar presente aí no pensamento de Maquiavel. Então o tempo aí, né, não pode ser compreendido como um meio homogêneo e indiferente, mas algo que apresenta ocasião favorável para a ação. Então, para Gorgia, você tem aquele momento que é favorável. Apareceu a oportunidade, você usa a oportunidade em seu favor. A realidade é contraditória e a poesia da ilusão poupa o homem ao sofrimento, privilegiando um dos contrários por uma tomada de posição unilateral. A escolha por um dos contrários não é arbitrária e gratuita, exige sabedoria e sentido de justiça. O primeiro pensador a explicar uma temporalidade prática e estava preparado para tornar um homem político os futuros governantes, uma vez que a política é uma ciência sem princípios definidos. Lembre que os sofistas não vão colocar verdades absolutas. O seu antecessor era um relativista, né? E ele também aqui vai colocar na questão do momento oportuno a possibilidade de você aproveitar a melhor oportunidade. O momento oportuno, o kairos, tem sem dúvida um valor político na medida em que é retórico. E a retórica é, na democracia ateniense, um instrumento de poder. Então, se você souber usar o kairos, o momento oportuno, você terá lá um ganho acima das outras pessoas com quem você disponibiliza as suas ideias. O ideal da arte do kairos é tornar a vida moral praticável. A coerência das concepções de Gorgias não permite pensar que este se tivesse simplesmente entregue às diversões retóricas, sem outras consequências que a de demonstrar o seu talento oratório. Lógico, implacável, excelente artista e pensador profundo, Gorgias, como testemunha da abundância de seus fragmentos, exerceu nos seus sucessores uma profunda influência. Vamos aí, para finalizar, o recorte, né, que o nosso amigo Giovanni Reale faz aí sobre o Gorgias de Leontini, né? Herda de Parmênides a temática ontológica, o ser existe e o não ser não existe, mas inverte os termos.
o ser não existe e o não ser existe. Os pontos-chave de seu pensamento se exprimem nas 3 proposições seguintes. O nada existe. Isso se deduz do fato de que ser, do princípio, os filósofos precedentes deram a definição diversas e opostas, demonstrando com isso que ele existe, o nada. Se eu falo do nada, então o nada existe. O mesmo que existe, mesmo que existisse, não seria cognoscível. O pensamento como perfeito não se refere necessariamente ao ser, como queria Parmênides, mas existem coisas pensadas que não existentes, como por exemplo as quimeras, né? Então, para quebrar Parmênides, o ser não existe, se ele existisse não seria conhecível, como são possíveis de ser ditas as quimeras, as coisas que não existem de fato, que são fantasia. Mesmo se fosse pensável, o ser não seria exprimível. A palavra sendo um som significa quando muito som, mas não aquilo que deveria os outros sentidos, como por exemplo uma cor e um odor, né? Eu não conseguiria me expressar esse ser que o Parmênides falava. Essa doutrina toma o nome de niilismo, que vai ser recuperada por Nietzsche, né? O nihilista absoluto, enquanto põe o nada como fundamento de tudo. A palavra perdendo qualquer relação com o ser não é mais veículo de verdade, mas torna-se portadora de persuasão e sugestão. Se esta ação tem propósito prático, por exemplo, convencer o público em uma assembleia, os juízes em um processo, temos a retórica, oratória. Se ao invés tem proposição puramente estética, temos a arte. Então é assim como nosso amigo Gorgias trabalha a questão da verdade, entendeu? Sem a possibilidade da verdade, eu posso argumentar e contra-argumentar qualquer coisa, desde que eu atinja o meu objetivo, que é convencer a Assembleia, os juízes em um processo. Bom, foi isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Um pouco de profundidade aí nesses 2 autores, né? Gorgias e Protágoras. Eu espero que vocês tenham aproveitado um pouco. Façam as suas pesquisas, conheçam mais esses autores e construam bons argumentos para que você possa desempenhar uma ideia mais clara e límpida aí nas suas redações que você vai usar ao longo das suas provas aí do Enem e outras provas vestibulares. Um abraço a todos e até a próxima. Filosofia é assim mesmo, né? São contravertidos as opiniões de diversas pessoas. Vocês viram aí quanto que o nosso amigo Protágoras e o nosso amigo Gorgias contribuíram para a formação do pensamento político na sua época e também influenciaram muito, né, os próximos pensadores que virão e também farão reflexões sobre o movimento político e a história do pensamento político. Na próxima aula veremos um pouquinho mais de Platão e estudaremos o seu principal texto, que é a República, né? Lá nós veremos como Platão pensa o mundo político, como as suas ideias interferiram aí ao longo da história no pensamento político filosófico. Até a próxima!